Bom, o tema da nossa aula de hoje é programas de computador, sistemas e profissões. Então hoje todo mundo trabalha com computador, usa o computador em casa. E como que a gente se comunica com o computador, né? A gente vai trabalhar no computador, o computador ele tem vários programas que permitem com que a gente execute as atividades. Por exemplo, enviar um e-mail, criar um documento de texto, acessar a internet. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses programas e como eles são feitos. Então, um programa, ele é desenvolvido utilizando uma linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação? A linguagem de programação, ela serve para dizer para o computador o que ele precisa fazer. Então, o programador, ele usa essa ferramenta de trabalho, né, essa linguagem de programação, para descrever um programa como, por exemplo, o Internet Explorer, que é usado para acessar a internet, como, por exemplo, um Outlook, que é acessado para enviar um e-mail. Então, existe uma lógica de programação e, através dessa lógica, ela é traduzida pela linguagem para a criação do programa. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem de programação e lógica de programação. A gente já falou que a linguagem de programação é uma ferramenta que é utilizada na criação de programas. Mas para eu criar um programa, eu não crio um programa do zero. Como que eu crio um programa? Eu tenho que ter uma lógica de programação que define exatamente o passo a passo do que aquele programa vai fazer, como que ele vai interagir com o usuário, o que ele vai executar a cada comando do usuário. A partir dessa lógica de programação que define o que deve ser feito, eu traduzo essa lógica utilizando a linguagem de programação e crio o meu programa final. Então, a lógica de programação é o que deve ser feito, a linguagem é uma ferramenta que faz a tradução para a criação de um programa. Exemplos de programa, como eu já citei, um Excel para criação de planilha, um Word para criação de texto, Outlook para envio de e-mails e assim por diante. A linguagem de programação e as ferramentas de desenvolvimento. Quando a gente fala em linguagem, muitas vezes a gente confunde um pouquinho. Como eu falei, a linguagem é uma ferramenta, mas eu também tenho ferramentas de desenvolvimento que servem para me dar suporte para a criação desse programa usando a linguagem. A linguagem de programação é um conjunto de comandos específicos que podem ser utilizados para a descrição do programa. E a ferramenta de desenvolvimento é uma interface onde o programador pode inserir esse comando. Essa interface ela vai facilitar a criação de programas pelo programador. As ferramentas de desenvolvimento de software são também conhecidas através da sigla IDE, significa Integrated Development Environment, que é um ambiente integrado para desenvolvimento de software. Então, como que isso funciona? Eu tenho uma linguagem de programação que tem os comandos específicos que eu vou utilizar. Eu tenho um ambiente de desenvolvimento, que é a minha IDE, como eu expliquei na sigla, que é uma ferramenta de desenvolvimento. Eu entro nessa minha ferramenta e uso os comandos da linguagem para criar o programa. Essa ferramenta ela também permite facilitar, por exemplo, a criação de interfaces gráficas, facilita a depuração de um software, que é executar um software passo a passo e ver o que está acontecendo a cada passo. Então, ela traz um set de funcionalidades para facilitar o programador na criação dos seus programas. Esse software que vocês estão vendo é um exemplo de ferramenta de desenvolvimento de software. Então, o nome dele aqui é o Visual Studio e ele é utilizado para a criação de programas utilizando a linguagem Visual Basic. Como eu expliquei anteriormente, o Visual Basic ele é a linguagem de programação e o Visual Studio é a ferramenta de desenvolvimento. Então aqui vocês podem ver que é uma ferramenta bem completa. Então ela tem várias opções para executar o programa, para a criação de interface gráfica, como por exemplo aqui eu criei um formulário com um botão só para exemplificar. Então, aqui vocês podem visualizar as propriedades, né, do teu projeto, do formulário. Então, essa ferramenta, ela auxilia o desenvolvedor a criar o programa na linguagem Visual Basic. Onde que entra a linguagem de programação? A linguagem de programação, ela está aqui, ó. Então, por exemplo, como eu usei a ferramenta de desenvolvimento para criar o botão,
no clique do botão, isso aqui já é a linguagem Visual Basic, esse private, sub. Então, é aquela sequência de comandos específicos que eu expliquei anteriormente da linguagem. Tudo isso aqui faz parte da linguagem. Botão 1, clique, e aqui vai ser o que vai ser executado ao clicar no botão. Então, vai mostrar uma mensagem, Olá Mundo. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar? A ferramenta de desenvolvimento, ela permite também que eu execute esse código que eu escrevi em Visual Basic para ver o resultado. Então, eu vou pegar aqui, vou mandar executar. Eu tenho aqui, né, a minha caixa, meu formulário com o botão, eu posso movimentar, maximizar. Então, aqui eu estou executando, é uma simulação como se eu estivesse lá no meu programa, por exemplo, o meu Excel está aberto, eu tenho essas funcionalidades. Então, quando eu clicar no botão, aqui ele executou exatamente o que estava descrito na minha linguagem de programação e mostrou Olá Mundo. Ok. Então, essa que é a diferença de uma ferramenta de desenvolvimento para a linguagem de programação. A ferramenta me dá essas propriedades aqui, eu posso criar botões, eu posso vir aqui, existe uma barra de ferramentas que eu posso criar, por exemplo, outros botões, aí vai depender da ferramenta que eu estou utilizando, tá? Mas aqui, por exemplo, eu crio botões e aqui dentro eu descrevo, se eu quiser, por exemplo, vir aqui e mandar uma outra mensagem, aqui eu estou usando a minha linguagem de programação, e posso mandar aqui, por exemplo, uma nova mensagem. Agora, com essa minha alteração, eu venho aqui, meu formulário tem 2 botões, que eu tinha colocado o outro. Quando eu clico aqui, Olá Mundo, nova mensagem. Então, a ferramenta me permite isso. Só que existem linguagens, aqui eu coloquei o Visual Basic. O Visual Basic, eu só consigo programar em Visual Basic na ferramenta de desenvolvimento Visual Studio, que é essa que eu mostrei para vocês agora. Existem linguagens, por exemplo, a linguagem Java, que eu posso usar mais de uma ferramenta de desenvolvimento. Então, aqui, isso aqui é um código Java, tá? Então, o que ele está usando, esse código? Ele está utilizando os comandos que são especificados para a linguagem Java. Então, public, static, são todos comandos da linguagem. Para mostrar também um Olá Mundo aqui na sua tela. Eu posso abrir esse código aqui no Notepad, fazer uma alteração, compilar e executar. Mas eu também posso usar uma ferramenta de desenvolvimento, aqui eu vou exemplificar o Eclipse, que é uma ferramenta bem utilizada para programação em Java. E nessa ferramenta eu consigo ver o mesmo código, né, com a facilidade aqui de vários menus para executar, para alterar. Então eu venho aqui, Olá Mundo, aqui ele está me demonstrando o que iria acontecer na execução desse programa. Também posso vir aqui alterar ele, para criar uma nova mensagem, como eu fiz no outro, né? Fazer a mesma simulação, só que aqui eu estou usando a linguagem de programação Java e a ferramenta de desenvolvimento Eclipse. Então, Olá Mundo, nova mensagem. Como eu também poderia alterar aqui, desde que eu tivesse instalado um compilador Java na minha máquina, por linha de comando, compilar e executar. Um outro exemplo de linguagem de programação, eu posso visualizar nos sites da internet. As páginas web, elas também usam uma linguagem de programação. Então, quando você abre aqui o programa, que é o Internet Explorer, para visualizar a página do Google, se você vier aqui em exibir código-fonte, isso aqui também é uma linguagem de programação. Então, aqui está todo o código para executar essa página web. Então, vocês podem ver que aqui já é um código bem diferente dos outros que eu mostrei. Então, as linguagens, elas são bem diferentes entre si. Aqui eu tinha um Visual Basic, que é uma sintaxe, ó. Para eu mostrar uma mensagem, eu vou colocar message box. Aqui no código Java, system out println. E no código HTML aqui, quando eu escrevo, quando eu coloco aqui, eu já estou mostrando na tela. Então, elas são bem diferentes entre si. Um programador, ele tem que, então, dominar a linguagem de programação e também dominar a ferramenta de desenvolvimento. Então, nós vamos falar agora sobre desenvolvimento de sistemas.
A gente já viu programas de computador, linguagem de programação, lógica de programação e as ferramentas de desenvolvimento. O que são os sistemas e esse desenvolvimento de sistemas? Sistema nada mais é que um ou mais programas de computador descritos em uma determinada linguagem com um fim específico. Então, quando a gente fala um programa, é algo isolado. Quando a gente fala um sistema, pode ser só um programa ou vários programas para um mesmo objetivo. Então, um exemplo de sistema e também de programa é o Internet Explorer. Mas a gente pode também ter, por exemplo, um sistema de controle de tráfego, né? Que controla, imagina que a gente tem todo o controle dos semáforos de Curitiba, de todo o trânsito, e a gente tem um sistema que é composto por vários programas. Um programa que controla os semáforos de pedestre, um programa que controla os semáforos de carro, e tem todo esse sistema, né, controlando para atingir o objetivo de melhorar o trânsito da cidade. Quando a gente fala de sistema, é importante no desenvolvimento de sistemas a gente trabalhar com uma metodologia, né? O que é uma metodologia? Uma metodologia de sistemas define os processos, papéis, responsabilidades, ferramentas e documentações que devem ser executados durante o desenvolvimento desses sistemas. Então, por que ter uma metodologia? Então, eu vou desenvolver um sistema, eu preciso saber como que eu começo a desenvolver um sistema. Será que eu já pego, como eu mostrei ali, eu já começo a escrever o código dentro de uma ferramenta de desenvolvimento? Nem sempre é a melhor opção. Então, muitas vezes é preciso ter uma metodologia onde você tem etapas que dizem, primeiro eu vou definir o que vai ser o objetivo do meu sistema. Eu comentei que todo sistema tem um objetivo, então vamos definir qual é o objetivo desse sistema. Vamos listar quais são as funcionalidades que ele precisa ter. Vamos daí imaginar como que eu vou executá-lo, com qual linguagem, para daí partir para a etapa de construção. Então, agora, eu queria mostrar para vocês um roteiro básico, né, exemplificando uma metodologia de sistemas, tá? Não é a única metodologia, é uma metodologia proposta. Então, vocês estão vendo as etapas dessa metodologia: estratégia, análise, projeto, construção e documentação do usuário, implantação e produção. Vamos então imaginar como que essa metodologia funcionaria num exemplo de um sistema de controle para a loja de aluguel de carros. Na etapa da estratégia, aqui vai ser efetuado o levantamento do objetivo que deve ser atingido com o sistema e vamos considerar que nesse caso o principal objetivo é controlar a disponibilidade de carros para aluguel. A próxima etapa na sequência é a análise. Na análise, é necessário identificar as necessidades do usuário, como, por exemplo, uma interface de cadastro dos carros do estoque, outra interface para cadastrar os dados de uma locação, uma interface para consultar a disponibilidade de carros, de acordo com critérios específicos, e um relatório de locações para um período. Nessa etapa de análise, a gente já pode também discutir com o cliente soluções propostas, um cronograma de atividades e o custo-benefício. A próxima etapa da metodologia é a etapa de projeto. O que seria feito nesse caso na etapa de projeto? Detalhar as interfaces e os relatórios identificados, bem como os dados que devem ser armazenados. Passando da etapa de projeto, desse detalhamento, vamos para a etapa de construção e documentação do usuário. Aqui seria feita a codificação do sistema de acordo com o que foi detalhado na etapa anterior, que é a etapa de projeto. Também poderia ser descrita a documentação para o usuário do sistema de acordo com as necessidades e o acordo que foi firmado com o cliente. Passando da construção, vamos para a etapa da implantação. No nosso exemplo, a etapa da implantação pode contemplar o cadastro de todos os carros da locadora, a instalação e configuração do sistema nos terminais de atendimento e o treinamento dos usuários. Além disso, pode ser acordado um período de acompanhamento de utilização do sistema com o intuito de identificar possíveis problemas. Normalmente, nessa etapa, o sistema deve contar com um plano de contingência, podendo também ser implantado parcialmente. Aí, implantado o sistema, próxima fase da metodologia, produção. É a fase na qual o sistema passa a ser utilizado plenamente.
Então, no roteiro básico de metodologia que a gente apresentou, existiam algumas fases, por exemplo, a fase de análise, projeto, e cada uma dessas fases com o seu objetivo. No exemplo que a gente mostrou do sistema de locação de carros, eu detalhei para cada fase o que poderia ser feito. Isso é uma proposta. Existem metodologias de mercado que definem essas fases e o que deve ser feito em cada uma delas. Aqui na nossa a gente colocou a análise, né, para levantamento de requisitos, o projeto, a construção para efetivamente a codificação, implantação e produção.